Olá e bem-vindos a mais um MorseCast. Hoje estamos aqui no formato em vídeo e em áudio também. Para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, saibam que temos a nossa versão em podcast disponível em todas as plataformas. Então, se tiver corrido no dia a dia para nos assistir, pode acompanhar pelo podcast. E para você que está nos acompanhando pelo podcast e ainda não conhece o Morse TV, saibam que a gente tem também a nossa versão em vídeo para você poder acompanhar em um outro formato aqui conosco. A pauta de hoje a gente vai falar sobre M&A e inovação. Como que as fusões e aquisições podem alavancar negócios para as empresas. E o meu convidado de hoje, que é muito especial, é o Pir Marcondes. Pir, muito bem-vindo aqui ao MorseCast. Uma honra, Johnny, estar aqui com você, contribuir da melhor forma possível. O assunto é interessante, acho que posso falar alguma outra coisinha a respeito, mas uma honra estar aqui com você, querido. Boa. Para quem não sabe, eu acho que é importante pontuar aqui também, o Pir fez parte aqui da Fundação do Morse. Eu, quando comecei a gerar conteúdo, comecei a escrever, né? Escrever foi o começo de tudo, que a gente começou com a newsletter. O Pir foi não só uma influência, mas me ajudou muito. Foi um coaching, não sei nem dizer se foi informal ou formal, mas me ajudou muito aqui no que veio depois desdobrar para ser o Morse. E estamos aqui hoje, então muito feliz de te receber e obrigado aqui na frente de todo mundo por ter ajudado muito nessa trajetória. Imagina, Johnny, um prazer. Acho que foi uma mentoria informal, né? A gente é amigo há tanto tempo e você sabe escrever. Que bom. Você só precisava aqui e ali de um toquezinho e tal, mas já é natural em você. Eu lembro muito de você falando, o texto tá bom, mas o título... E é verdade, eu acho que a habilidade de você conseguir fisgar as pessoas quando você está falando de conteúdo num primeiro momento é super especial. Continuo tendo muito cuidado com isso. Eu sempre lembro de você, quando eu vou escrever alguma coisa, eu penso, será que eu consegui passar aqui no título e nas primeiras linhas, né, o suficiente para as pessoas quererem aprofundar, e eu sempre tenho aqui Pir Marcondes na minha cabeça. Muito bom, uma honra, Johnny. Obrigado. Boa. Vamos lá. O que eu queria hoje aqui, eu acho que você tem uma trajetória super legal, a gente se conheceu na época do Meio Mensagem, do nosso querido amigo Salles Neto e do Marcelo Gomes. Na época, o Pir estava ali cuidando da parte editorial de conteúdo do que hoje é a principal plataforma, né, do mercado de comunicação e marketing. Ela tem 42 anos de vida, né, o Meio Mensagem. Ela já de muitos anos, muitas décadas, é sim a maior plataforma de comunicação e marketing na indústria de comunicação e marketing do país, né? Eles são muito sérios, né? Muito profundos e a indústria, o Meio Mensagem foi, na medida em que a indústria foi se sofisticando, o Meio Mensagem soube acompanhar muito bem. Eu não estou mais com eles lá, mas sigo acompanhando bem de perto, sou muito amigo de todos. Editorialmente é sensacional, é imperdível, eu acho. E todas essas transformações do mundo da tecnologia, que são muito profundas e muito rápidas, o Meio Mensagem está sabendo acompanhar muito bem. Eu acho que é uma fonte de informação indispensável, segue sendo. Boa. E você migrou para um outro lado do negócio, que é o que eu quero até aprofundar aqui hoje, que é indo para o setor de fusões e aquisições, entendendo como que as empresas podem olhar para fusão e aquisição de uma forma mais prática. Eu acho que às vezes o próprio termo Mergers and Acquisition dá às vezes uma amplitude que é só para grandes empresas, a gente vai entrar um pouquinho nisso, que dá para fazer M&A independente do estágio, mas o que te levou para o M&A? Você sabe que foi um caminho natural, Johnny. Eu comecei há uns 10 anos a montar uma plataforma minha, que virou uma holding company de alguns anos para cá, de investimentos em mentoria e coaching para startups. Então, eu comecei porque eu achei interessante. Lá no Próxima, que é um evento do Meio Mensagem, a gente fazia um concurso de startups durante anos, a gente fez. Me aproximei muito desse mundo de investimento por aí, por essa porta, né? E fui fazendo, e hoje a Macuco Tech Ventures, que é a minha holding, ela tem hoje 15 startups que a gente investe e continua fazendo advisory, né? Mas isso me aproximou do mundo do M&A. E aí nós temos um amigo comum, que é o Alonso Rachevski, que também há 10 anos atrás, ele fundou a Pipeline Capital, voltada muito para o mundo, começou voltada para o mundo do marketing e da comunicação, que é a indústria que a gente conhece bem. E também há 10 anos atrás, eu junto com ele comecei a fazer alguns negócios, né? Eu não era oficialmente da Pipeline Capital, mas eu estava de alguma forma ajudando o Alon nos bastidores em alguns negócios.
E aí foi natural, eu comecei a gostar muito desse mundo. Eu estava ainda no meio mensagem, mas comecei a namorar esse mundo. E aí quando chegou o momento de sair do meio mensagem, eu achei que era o momento também de dar o passo final e mergulhar de cabeça. Boa. Agora, então, só uma pequena introdução aqui da Pipeline, até para a gente colocar em contexto e depois a gente aprofundar na pauta. Claro. Se você fosse resumir proposta de valor da Pipeline num tweet. No tweet, ela é uma boutique de tech M&A. É isso. Ela olha para o mundo do M&A pela perspectiva da tecnologia, acreditando que a gente pode ajudar, como você falou no início, na transformação das empresas. Quando que foi fundada? Há 10 anos atrás. Perfeito. O que é o tamanho hoje, pensando em quantidade de negócio? Eu não sei muito bem como que se mensura, quais são os indicadores para você entender o porte de uma boutique de M&A. É quantidade de deals já realizados, quantidade de negócios que vocês têm ongoing? Que números que vocês podem abrir aqui para a gente ter essa ideia? Claro, normalmente são alguns indicadores que são mais ou menos clássicos, né? O número de negócios é um número importante. Outro número importante é os valores que você tem sob sua custódia, digamos assim, os valores que você tem, as empresas que são suas clientes. Se a gente fosse somar o valor de todas elas juntas, dá um número qualquer, né? E esse número hoje na Pipeline é perto de 2 bilhões e meio de reais. Então, o que vocês têm que ongoing ou realizado? Não, ongoing. A gente tem hoje under management, né, que é embaixo do nosso controle, algo perto de 2 bilhões e meio de reais. Se a gente vendesse todas as companhias que estão conosco, era mais ou menos isso que a gente estava falando. É um negócio bilionário. Já negócio bilionário. É claro que não vai tudo no nosso bolso, evidentemente, mas a gente fica uma parte disso. Mas esse é um número importante. O outro é o número de deals. A gente já fez mais de 30 deals ao longo desses 10 anos, mas no último ano a empresa está... Opa, bati no microfone aqui. A empresa está num ramp-up. Tá. Né? Ela tá crescendo muito. E no último ano, a gente fez 11 desse volume de negócio. Pensando em 10 anos, 30 em Exatamente. 10 anos, 11 no último ano, realmente foi muito grande. Eu tenho até uma listinha aqui, se você quiser, eu fiz uma colinha aqui para a gente ver quais são, mas esse é outro número importante. E um outro é que nós somos 40 pessoas, temos 60 clientes, estamos hoje operando em vários países do mundo. A gente tem uma operação forte na Europa, uma operação forte na América Latina e estamos começando nos Estados Unidos. Então, esses são indicadores que dão o tamanho, digamos assim, e o perfil de uma empresa dessa área, né? E como eu te disse, graças a Deus, crescendo. 11 deals 30 deals já realizados, sendo 11 no último ano. No último ano. Quer que eu leia aqui rapidinho? Eu queria saber, mas antes de saber quais são, você falou 2 bi que está sob gestão. Isso. Esses 30 já realizados, você abre qual que é o montante de valor somado, ou pelo menos dos 11 do último ano? Dos 11 do último ano, eu não fiz esse cálculo, Johnny, mas olha, certamente perto de 1 bi. Perto de 1 bi no último ano? No último ano. Que legal. Esses 11 negócios todos juntos. Né? Legal. Estou incluindo um que deve fechar essa semana, mas não posso falar. Agora a gente está curioso. Posso. Mas vamos lá. O nosso negócio é muito sensível a esse tipo de coisa. Certeza. Mas esse é um negócio grande que ajuda muito nesse número, inclusive. Eu queria saber quais são as 11, até para a gente entender um pouquinho como que elas se dividem aí no mercado. Tá legal, vamos lá. A Corbis comprou a Mobific. A Corbis, que é a nossa cliente importante, comprou a Mitocôndria, fora do Brasil, na América Latina. A Localweb comprou a Samurai. A Único comprou a Via Nuvem. A B-Partners comprou a Vitrio. A FSB comprou a Just, são duas empresas de PR. Corbis comprou a Trinto. A AdTail comprou a A7B, o Quinto Andar comprou a Knock Knox, a High Platform comprou a Acna e a No One comprou a Kido. De um modo geral, são empresas da nossa indústria, do marketing e da comunicação, são também empresas do mundo do e-commerce, fortemente, e tem uma ou outra que são consultorias e tudo, elas são mais transversais assim, aos negócios. Isso é o perfil de um modo geral.
E interessante que apesar de ser específico do mercado de comunicação, você falou marcas aqui que eu acho que todo mundo conhece, Local Web, Quinto Andar, então Sim. vocês já estão hoje assessorando empresas não só no mercado de nicho específico, mas já entrando em empresas até de capital aberto, como no caso aqui da Local Web, provavelmente outras também. Né? A Quinto Andar também. A Quinto Andar, perfeito. A Quinto Andar é uma indústria de PropTech, né? De Property Tech, né, que é real estate, né, então não tem nada a ver com o nosso mundo original. A gente está diversificando bastante a nossa área de atuação, as áreas de atuação. E eu vou pegar aqui um gancho que eu acho aí super interessante para a nossa pauta aqui de hoje, que é o seguinte: você falou do Quinto Andar com a Knock Knox, eu acompanhei esse deal, primeiro porque eu já fui cliente da Quinto Andar, acompanho, acho que é uma empresa super interessante, conheço a Knock Knox, conheço o Joaquim, né, que é o fundador. E quando eu vi o deal, eu não achei um deal trivial, né? A gente talvez esteja acostumado com M&A quando empresas compram mais do mesmo. Meu pai trabalhou durante muito tempo com M&A e a gente sempre vê M&A como uma forma... o drive de um M&A era você comprar um concorrente literal, que era alguém que eventualmente fazia a mesma coisa que você fazia, você estava se protegendo, você fazer uma expansão geográfica ou você comprar receita. Não sei se eu estou... São esses 3 itens, são as razões básicas, clássicas de fazer M&A. Você matou a pau. São essas 3, exatamente as 3. E não tinha cola, tá? Devo então ao meu pai, porque realmente acompanhei a trajetória dele. Mas o que eu começo a ver agora, que é o que eu queria puxar muito para hoje, M&A como forma de você trazer inovação. Seja você testando um novo mercado, a gente fala muito que as empresas viram transatlânticos e aí você vai soltando os botezinhos até você encontrar um caminho ali que faz sentido. Existe o termo corporate venture, enfim, tem várias sopas de letrinha, eu não quero aqui ficar esmiuçando as letrinhas, mas em si a estratégia. Quinto Andar, Knock Knox, não parecia, pelo menos para mim olhando de fora, né? Algo lógico. Como é que funcionou essa aproximação dessas duas empresas? E aí eu quero entender a derivada de como que o M&A pode levar inovação para dentro de outras empresas. Esse processo que levou o Quinto Andar, nós fomos bastante proativos nesse caso. A gente tinha essa oportunidade em casa, a Knock Knox, e na nossa cabeça fazia sentido que o Quinto Andar analisasse, né? Eles tinham também, isso é importante destacar, Quinto Andar e tantas outras empresas hoje, elas estão buscando além de uma inovação, que sim, como você bem disse, faz parte do cardápio, do que as empresas hoje buscam através de M&A, porque elas organicamente, de dentro para fora, sozinhas, não conseguem mais crescer e se diversificar na velocidade e com a diversidade que o mundo de hoje exige, o mercado exige. Então elas perceberam que precisam buscar assets fora de casa. Então isso é muito bom, óbvio, para o nosso negócio, mas é um mecanismo absolutamente importante para não só inovação, mas diversificação de mercado dessas empresas, que foi o caso do Quinto Andar. Ele pegou um mercado conexo, que é um mercado de gestão de condomínios e tudo, que é o que faz a Knock Knox, e se juntou. Né? Não é aparentemente lógico, mas se você dar uma afastadinha na câmera assim, e olhar de longe, você fala, peraí, o real estate é um negócio mais amplo do que apenas você falar de imóveis, locação, coisas desse tipo. Né? Então ele contém uma série de elos da cadeia. O que está acontecendo é que as empresas deixaram de se olhar dentro de caixinhas e passaram a se ver ou se imaginar e se projetar como empresas plataforma. Né? Essa ideia de empresas plataforma, que elas começam a pegar assets e ativos e atividades que são conexas à indústria onde ela está no core, mas que você precisa, de repente, começar a pensar nesse universo paralelo, esse universo que circunscreve a indústria onde você está, passou a ser o mecanismo básico. Todos os marketplaces que a gente conhece, sem exceção, você conhece bem marketplaces, todos eles estão buscando essa diversificação. Então, citando um exemplo clássico, que eu acho que nossa audiência conhece bem, mas bom, um exemplo clássico é o Startse, né? O Startse ter sido comprado por um fundo de private equity, né? Perfeito, o Pátria. O Pátria. O que está buscando o Pátria? Por que o Pátria se aproximou do Startse? Que é uma empresa, como todos conhecemos, que faz cursos, faz conteúdos de um modo geral voltado para o mundo das startups e do empreendedorismo. Porque ele também precisa se diversificar. Esse é um exemplo que nós estamos aqui dentro da casa.
observando. Mas existem tantos outros, eu ia citar o caso clássico do Magazine Luiza comprando o Jovem Nerd. Perfeito. Né? Caramba, por quê? Um Magazine vende, né, esses produtos todos que a gente conhece tão bem, mas o Magazine Luiza é um caso clássico de como ele está diversificando, ele olha o mundo hoje por uma ótica muito mais aberta, né? Porque os negócios são assim, hoje eles são todos interconectados, os negócios são interdependentes. Então aquela visão antiga das indústrias por verticais, ela caiu, não é que ela vai cair, ela já caiu, né? Então, eu acho que é por isso, Johnny. Então, as empresas se diversificando e indo em busca da inovação, usando o M&A como alavanca. O M&A ele foi durante décadas e desde sempre entendido exclusivamente como uma atividade do mundo financeiro. Exato. Ele é também, porque você está comprando e vendendo empresa, ok, tudo bem, isso continua sendo verdadeiro. Mas ele hoje, por ser esse radar, e a gente faz isso bastante na pipeline, a gente tem listas lá de 2.000, 3.000 empresas para amplificar o nosso radar de como, por exemplo, Quinto Andar pode eventualmente comprar uma Knock Knox e tantos outros exemplos. Aí um ponto interessante que eu acho que vale a pena para quem está querendo vender uma empresa ou eventualmente olhando para comprar uma empresa. Você deu o exemplo aqui do Quinto Andar, eu quero continuar nele. Quinto Andar é uma plataforma hoje de um marketplace, né? Pelo que eu entendo, de imóveis ali, no caso de locação, venda. Sim. E a Knock Knox uma plataforma de gestão de condomínios. Legal. Isso. Quando que faz sentido você fazer uma aquisição, vamos dizer assim, 100%, né? Você realmente assumir o controle. Quando faz sentido você fazer uma aposta, então você vai lá botar um pezinho na empresa, comprar 5%, 10% para pelo menos estar acompanhando. E quando faz sentido não ter uma relação societária e você fazer um bom acordo comercial, uma boa parceria estratégica. Existe alguma metodologia para isso? É caso a caso? Como é que funciona quando você vai definir a sua estratégia de inovação tendo um player externo e entendendo qual que é o melhor caminho? A pergunta é bem apropriada, a resposta é um pouco complexa, porque, primeiro, sim, é caso a caso. Mas quando você está dentro de uma empresa, digamos, tem muito a ver com o porte, muito a ver com o momento que a empresa está vivendo e com os recursos que ela tem acesso, né? E onde ela quer chegar. Essas são variáveis bem importantes na definição disso que você me pergunta. Então, se você pega uma empresa pequena ou de porte médio, é difícil você supor que ela vai fazer, não que ela não possa, mas nos primeiros anos de vida, que ela vai fazer um IPO. Pode até ser que ela queira fazer um IPO dali a 5, 6, 7 anos, sei lá. Mas não é natural que uma empresa early stage ou scale-ups, que a gente fala, que é early stage as pequenas empresas, startups e scale-ups um pouquinho mais para cima. São empresas que já são operacionais, faturam 20, 30, 40, 50, 100 milhões. Essas empresas menores, elas olham o M&A como uma possibilidade de diversificação e ampliação um pouquinho do seu espectro de negócios, né? Então aí não há muito como você ir lá e comprar uma empresa 100%. Nesse caso, o que você faz normalmente é uma fusão com troca de ações. É o mais clássico, né? Então não tem uma compra de 100%. Quando você começa a ficar num outro patamar do seu tamanho, do seu momento de história da sua empresa, né? Aí você já começa a olhar diferente. Pode ser que para a Hands, sua empresa, faça sentido você comprar uma startup menor. Pode fazer sentido você ir lá e comprar 100% daquela startup, porque ela vai de alguma forma te ajudar. Faz sentido. Você já tem porte para isso, de repente uma empresa menor pode te ajudar a diversificar teu portfólio, a tua operação. Então aí já estamos falando numa compra de 100%. Quando você já pega empresas já de um porte maior, já estão mais evoluídas, aí a lógica pode variar. A gente tem clientes dentro da pipeline, não vou citar nomes, mas que um deles, que o jeito clássico dele comprar, ele compra minoritário perto de 50%, ele é minoritário, mas um minoritário importante, mas ele já faz um call, já no contrato, ele faz um call para poder comprar 100% dali a 1 ano, 2 anos. Esse é um modelo possível. Então, nesse caso, ele é uma companhia que tem hoje, sei lá, 20 e tantas empresas que ele foi comprando dentro desse modelo. E algumas delas ele já comprou 100%.
outras ele está vendo como é que elas se comportam. Esse é um modelo que garante ao investidor alguma segurança, porque ele vê como o negócio se comporta, ele pode até vender o negócio no meio do caminho, porque ele não é majoritário, não é dele a empresa, ele pode se desfazer do negócio sem muito problema. Ele está apostando, é uma forma de crescer e se diversificar. Finalmente, você tem empresas que definitivamente já foram muito investidas, estão muito alavancadas em investimento, essas sim estão muito perto do IPO. Aí, velho, aí é compra de 100% da companhia, e porque para elas não faz sentido comprar um pedaço, né? Faz sentido comprar grandão, né? E aí tem um outro ponto também que é interessante, aí pegando aqui minha experiência e conversando com outros empreendedores, quando você tem essa relação de uma grande empresa querendo inovar, entrar no mercado, e aí olhando uma empresa menor, tem sempre a preocupação de a empresa menor abrir tudo e o medo de ser copiado. O medo daquela abordagem que é para eventualmente M&A não dar certo, estatisticamente falando, né? Deve ter um percentual muito pequeno de coisas que dão certo, e às vezes não é pelo fato de da empresa ser ou não ser boa, é porque realmente uma empresa grande que tem uma área de M&A tem que olhar muita coisa, deve olhar ali centenas, talvez milhares de empresas ao longo do ano, e não dá para comprar todo mundo. Quando duas empresas grandes estão estudando uma fusão, talvez eles se sintam mais tranquilos em abrir dados e abrir o produto, a tecnologia, porque o estágio que ele já está, se o outro tentar copiar, vai demorar um tempo para chegar lá. Quando você tem uma empresa pequena, com 1, 2 anos de vida, o que uma empresa, uma startup andou em 1, 2 anos, talvez uma empresa gigantesca, se criar uma squad, botar todo mundo para trabalhar lá com recurso, copia e cola numa velocidade muito mais rápida que a startup. E eu vejo que muitos negócios não avançam por isso. Fica aquela história de não quero mostrar, mas se não mostra não desperta interesse e não anda. Qual que é a sua visão sobre como criar uma metodologia, uma lógica que possa criar mais oportunidades, mas ao mesmo tempo sem expor as pequenas empresas a correr o risco de ser copiado? O risco da cópia, Johnny, ele é inerente ao mundo de hoje. É muito difícil ou complexo. Em alguns casos é quase impossível você se proteger 100% da cópia. Por quê? Porque o mundo é integralmente conectado. O fato de você estar em mercado, se você é uma empresa que deixou de ser PowerPoint, que aí só você, seu sócio, sua mãe, seu pai, os family and friends sabem, mas você se tornou público no sentido de que você está no mercado, né? Não público de ter ação em bolsa, mas público porque se tornou uma empresa de mercado, as pessoas já sabem o que você faz, né? Na medida em que as pessoas já sabem o que você faz, o seu diferencial competitivo, ele de alguma maneira já está exposto. Claro que você tem em empresas, sei lá, de tecnologia, alguns segredos tecnológicos que são exclusivos daquela startup ou de qualquer outra empresa, e aí fica mais sensível, né? Mesmo assim, qual é o meu ponto aqui? Eu acho que essa ideia de que você precisa proteger o seu negócio, eu acho válida, acho que os empreendedores que pensam assim precisam talvez pensar assim. Agora, a ideia de que você vai se proteger o tempo inteiro e que é assim que você vai crescer é uma ideia errada. Porque não tem como você manter seus segredos eternamente e virar uma empresa de valor enorme. Não tem como. Então, copia o Google. Sim. Ele é público. Todo mundo conhece os algoritmos. Hoje em dia até existem diversas plataformas open source, né? Pois é. A ideia do open source é porque a tecnologia descobriu essa verdade antes dos negócios, né? O mundo dos negócios ainda pensa, na minha opinião, de uma forma conservadora em relação a isso. Mas não tem muito como. Então, a partir de um determinado momento, você tem que assumir que ou você sabe e realmente você é muito fera, e para te copiar é difícil, e aí dane-se, tá aqui, eu sou o Google, olha aqui, faz igual, não dá. Então, eu vejo assim, Johnny, tem que se proteger, eu entendo o temor das pequenas, principalmente das pequenas empresas, mas em algum momento a gente faz, por exemplo, transações ali na pipeline em que a gente aproxima empresas concorrentes. Porque de alguma forma elas são sinérgicas. Uma tem um pedaço de uma coisa que a outra não tem, vice-versa. Apesar de elas serem concorrentes, faz sentido juntar. Sim. É óbvio, quando você põe na mesa empresas concorrentes, quando elas vão ter que discutir, abrir números, abrir operacional,
como se elas se relacionam com os clientes e tal, começa a entrar num ambiente meio sensível e há um receio natural. Lógico. Mas veja, se esse receio natural for uma barreira, o que vai acontecer? O negócio não vai rolar. Talvez você tenha perdido uma oportunidade de fazer a sua empresa 1 mais 1 virar 3, abrir para o seu concorrente e vice-versa. Ou para um player de fora que chega mais musculoso, sim. Ou para alguém de fora e tal. Então esse medo eu entendo, mas eu acho que em algum momento ele precisa acabar. Vou pegar o gancho para emendar com outro assunto. Eu dei aqui o teaser de falar de open source e aí eu acho que hoje em dia a tecnologia per si não é mais sozinho o diferencial competitivo e você precisa criar ecossistema, você precisa criar plataforma. Isso. Porque daí realmente você botou a tecnologia em ação e por mais que alguém copie a sua tecnologia não quer dizer que vai ter o mesmo sucesso. Você deu o exemplo do Google, é uma verdade, mas o Google é gigantesco, realmente é difícil copiar, mas você consegue em empresas menores começar a ter um equilíbrio. Então, às vezes eu vejo muito startups investindo muito na tecnologia, quer ter o estado da arte enquanto plataforma tecnológica, mas não começou a tracionar isso enquanto ecossistema. E aí, para uma outra empresa copiar a tecnologia é muito mais simples do que levar esse ecossistema junto. E aí tem uma pessoa que eu conheço, inclusive é amigo em comum nosso, eu não quero citar aqui o nome, mas ele acabou quase que sendo um especialista em criar e vender empresas, né? Então já fez isso algumas vezes e tal. Outro dia eu estava falando com ele, ele falou, eu falei, mas qual é a fórmula, né? Ele falou assim, João, eu faço realmente empresas para serem vendidas, tá? E aí eu tento entender em cada mercado o que é o diferencial que eu trago e que eu vejo que os grandes vão derrapar para fazer isso. Ou rápido, ou bem feito, ou que às vezes não podem se arriscar. Então eu acho que também tem isso, né? Às vezes uma empresa grande ela não pode por algum motivo correr o risco de ela errar. Eu não concordo 100%, mas às vezes é mais barato para ela investir em alguém que se errar, você joga para debaixo do tapete e ninguém vai ficar sabendo, do que você ir ao mercado e errar. Faz sentido? É uma estratégia para uma pequena que tenha esse viés, que queira em um futuro, em breve, ser adquirido, começar a botar isso na sua estratégia? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o que nosso amigo nos diz é absolutamente verdadeiro. Quem participa aqui dos cursos do Start-se, nas primeiras aulas que eles dão, eles falam muito sobre isso. Se você não tiver um diferencial especial seu, que seja tão especial, que seja de fato importante para uma dor efetiva do mercado, a sua chance de dar certo é muito pequena ou quase nula. Se você achou uma dor efetiva que o mercado está precisando, e quando a gente fala mercado, geralmente a gente fala do mercado estabelecido, do mercado grande, né? E geralmente, portanto, das grandes empresas, se você achar esse nichozinho, é aí que você tem que apostar. E aí eu acho que sim, é o caminho de crescimento da maior parte das startups, das pequenas empresas que começam a caminhar em qualquer mercado. Se não for assim, acho que, como eu disse, é muito difícil de caminhar. A estratégia que ele nos coloca é muito inteligente. Precisa ser muito eficiente, precisa saber fazer, não é assim uma coisa no estalo de dedos, né? Ele deve ser sábio o suficiente, experiente o suficiente para, primeiro, identificar realmente uma dor do mercado que seja bem dolorosa, de verdade, precise ser sanada e, portanto, o valor de quem sana essa dor é muito mais alto, muito mais importante. Achando esse nicho, aí é uma questão de conduzir bem o negócio, operacionalmente, do ponto de vista de gestão, de governança e tudo, e você vai indo até que em algum momento a sua startup é percebida pelo valor que ela tem intrínseco, aquilo que ela descobriu, mas também porque ela tem uma boa gestão, porque ela sabe se comportar como um negócio, né, e não apenas como uma ideia, né, porque ideias a gente tem, todo mundo tem, inúmeras, mas é bem complicado de transformar ideias em negócios, né? Achando esse caminho, eu acho que sim, acho que sem dúvida esse é um caminho de sucesso. Perfeito. Um outro ponto aqui que eu acho interessante, e até a gente já escreveu sobre isso no Morse, existem várias estratégias de marketing e de comunicação para empresas, né? Você pode trabalhar a sua marca para atrair clientes. Hoje em dia você trabalha a sua marca para atrair colaboradores, né? Você tem o reforço da marca para atrair colaboradores. E a gente começou já a explorar um pouquinho mais como você faz o marketing, a comunicação da sua empresa para atrair investidores e atrair M&A, né? Como que você se mostra para o mercado que pode olhar o seu negócio. Então, quando você quer atrair um cliente, você tem lá a definição de quem é o seu target, qual que é a jornada de compra, e você vai lá o seguinte, olha, como que eu faço mídia, ou como eu me posiciono, como eu trabalho o meu branding para trazer o meu cliente.
Hoje, uma empresa que quer se exibir, né, usando literalmente a palavra, para o mercado de investidores, seja para quem vai investir e participar com você, seja para quem vai comprar a sua empresa. Como que você enxerga isso? Como que você se mostra para esse mercado, para você ser lembrado, para você ser bem posicionado e não só se colocar na esteira, mas também chegar para uma conversa um pouco mais robusto e, obviamente, tentar colher isso em valor de negócio? Sem dúvida. Toda vez que as empresas pequenas, as startups, as que percebem mais cedo que esse seu raciocínio é relevante, ou seja, você pensar em marketing e comunicação como uma parte do teu stack, né, das várias coisas que você tem que fazer desde o início, aquelas que percebem mais claramente e mais rapidamente isso têm maiores chances de, em algum momento, ter um valor percebido maior. É raro, porque as startups, em geral, elas têm no marketing, elas têm a visão de marketing como uma área que gera negócios, o que não está errado, está correto. Só que não está focada nisso que você acabou de dizer, ou seja, construir uma relevância, uma narrativa e uma presença para o mundo do investimento, né? Quando isso acontece, elas perdem uma oportunidade de fazer exatamente o que você falou, que é se posicionar para esse mundo. Esse mundo, Johnny, ele é um público. Tá certo? É um target, né? Target. E é um target bem específico, muito. Você consegue contar na mão, então daria para fazer uma estratégia de comunicação muito bem elaborada, talvez até mais fácil do que atrair clientes que você tem ali, dependendo da empresa, milhares, centenas de milhares ou milhões de clientes. Né? Exatamente. Então, pronto, você matou. Essa é a resposta. Quer dizer, o cara, ou a empresa, ou a startup, ou qualquer empresa iniciante, ela olha muito e às vezes faz bem, às vezes faz mal, mas de qualquer maneira está olhando muito o público B2C, mesmo uma empresa B2B, ela está olhando muito os seus clientes. São públicos, são targets, como você falou, a gente que é da área de comunicação sabe disso. Então o marketing ele é feito para qualquer tipo de ação em direção a qualquer público para vender qualquer produto ou serviço. O marketing faz isso, ele é mágico nesse sentido, né, e amplo nesse sentido. Então, se você olhar e imaginar que em algum momento da sua vida, ali adiante, quanto mais os investidores conhecerem você e trabalhar isso como um marketing igual que você faz para o público B2C ou B2B, que são seus clientes, você tem muito mais chance de ser percebido. Só que esse, como você falou, é um mercado menor, então é muito mais fácil de você alavancar o seu conhecimento e o conhecimento da sua marca, a notabilidade da sua marca. As ferramentas são parecidas, é só você participar dos eventos do Startse, é só para você participar do ambiente em que o empreendedorismo e os investimentos são discutidos, e existem vários eventos, publicações, enfim, plataformas onde você pode estar presente, através de ação como essa que você faz aqui de novo, você faz isso muito bem, você está se dirigindo para o seu público fazendo uma área de conteúdo. Isso é muito eficiente. As empresas podem fazer o mesmo em busca do investidor. Então, é uma questão, eu acho que, Johnny, menos do que grana, é uma questão de cabeça mesmo, de pensar estrategicamente o negócio. Como eu disse, acho que tem poucos que pensam assim, o que é uma pena para eles, eu acho. Eu tenho experiência suficiente para acreditar que é verdade. Se você não faz bem o seu marketing para o investidor, e o teu objetivo é um dia vender a sua empresa ou ir em busca de um investimento, você está comendo bola. Então, não é difícil, é possível, não acho que seja uma questão de grana, acho que é uma questão de cabeça. E eu acho que assim, a gente gosta muito de trazer aqui os assuntos de uma forma também prática. Eu vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência, eu queria fazer um bate-bola contigo aqui para ver onde encaixa, faz sentido ou não. Vou pegar o exemplo aqui prático do Morse. Para quem nos acompanha sabe, a Startse entrou de sócio investidora no Morse. E quando eu fui me aproximar da Startse, não foi o primeiro papo. Então, às vezes eu vejo as empresas indo procurar investimento. Se você vai falar com um potencial investidor e você chegou lá e você precisa explicar do zero o que a sua empresa faz, você já começou errado. É isso que nós estamos falando, exatamente. Porque assim, teoricamente, você já tinha que ter colocado esse cara numa régua de comunicação, esse fundo, seja lá como for. Se você presta um serviço que o fundo ou a pessoa física que está à frente do fundo ou da empresa, né, se for um M&A estratégico, pode utilizar, já é perfeito.
Então, assim, por que não dar uma licença gratuita para os potenciais investidores para que eles possam te usar? Então, assim, aí você fala assim, putz, mas eu presto um serviço que não é trivial, não é óbvio, coloca numa régua de relacionamento. Quando eu procurei o Pedro Engler aqui da Startse, ele já seguiu o Morse, ele já conhecia o podcast. Então, assim, a conversa foi muito mais fluida, claro, porque eu não precisei ir do zero. Eu peguei o seguinte, olha, o que você já sabe até aqui, deixa eu te dar um update do que a gente está olhando para frente. Então, hoje eu acho que assim, será que toda empresa que está buscando investimento tem mapeado quem são os potenciais investidores, sejam fundos ou sejam players estratégicos? E quando eu falo que está mapeado, não é só saber, mas você tem isso no CRM? Você tem o hábito de se comunicar com essa base? Por que não ter uma régua, uma newsletter quinzenal, mensal, seja lá, semestral, que você mantenha esses players updated? Você pensa em conteúdo para eles? Porque o conteúdo, não adianta você botar o investidor na newsletter do B2C ou mesmo do B2B que você vende seu serviço, porque ele não está querendo contratar sua ferramenta, ele não quer aquele malho de vendedor tático, mas de repente você manter ele quente. Olha, no último quarter, lançamos funcionalidades, crescemos nossa base de cliente e tal. Você vê empresas, qual é o percentual, vamos assim dizer, de empresas que tem isso estruturado já dentro dela? Muito poucas, Johnny. Um pouco como eu falei antes, muito poucas. Eu acho que você, audiência aqui, por favor, pegue esse trecho do que o Johnny acabou de dizer, porque tem uma aula aqui, porque ele acabou de dar. Porque é uma aula prática. Porque ele fez isso, ele faz isso. Então não é uma aula teórica, é uma aula de quem pratica. O que é a melhor, né? E eu acho, Johnny, que não, infelizmente não. Não é, de novo, não é difícil, e para mim parece muito óbvio, mas é claro, a gente vem do mundo do marketing, da comunicação, e isso parece muito próximo, muito aspas, fácil, né? De compreender o valor. Né? Mas eu acho que infelizmente poucas fazem. Não tenho nenhuma dúvida que marketing acelera valor. Porque o valor percebido, ele é um misto de coisas que são os financials, muito objetivos, um misto do potencial de mercado que você está atuando, se ele tem projeção e capacidade de crescimento, um misto do que você é, da solução que você traz para o mercado, e o outro componente é a sua percepção de valor. Percepção de valor é algo intangível. Então, que você constrói na cabeça do Pedro Englert. Né? O Pedro, quando ele te, aspas, comprou, antes de ter te comprado efetivamente, ele já tinha te comprado. Sim. Então, o valor disso, gente, quanto vale isso? Eu acho que vale zilhões de dólares. É isso que eu acho que vale. Por isso que eu acho que as agências de propaganda, de modo geral, elas perderam muito, e eu acho que continuam perdendo de certa forma, por contingências N aí do mercado, elas perdem o valor que elas alavancam para as marcas. Elas deveriam ser sócias das marcas, porque o que elas fazem de comunicação, eu acredito que elas façam um trabalho muito importante, elas deveriam ser reconhecidas por isso, financeiramente, né? E não são. Mas é a mesma coisa, quer dizer, se você construir a sua marca, ela tem valor. Dá quase para botar num Excel, entendeu? Então, eu concordo, a sua aula foi perfeita, concordo 100%. Não era para ser uma aula, não. Eu queria ouvir sua opinião, porque assim, mas é isso. A gente vem fazendo aqui, às vezes, pela própria experiência, mas não necessariamente com metodologia. Mas eu tenho essa preocupação. Eu acho que para tudo você tem que ser visto, ser lembrado. Acho que o mercado precisa estar update do que você está fazendo. E eu sinto, às vezes, esse desafio. Às vezes eu converso com outros empreendedores, eu quero procurar investimento e tal, e ninguém nunca ouviu falar de você. Eu falei, não começa agora. As pessoas vão te querer, né? É diferente a abordagem. Até o tempo que você vai ter numa reunião. Você pedir uma reunião, pelo amor de Deus, para apresentar uma coisa, vão te dar X minutos. Se aquela pessoa já está te acompanhando, sabe mais ou menos a sua trajetória enquanto empreendedor ou mesmo tem acompanhado a história da sua empresa, você vai ter mais minutos ali para falar. Então, acho que isso é mensurável em tempo, em valor, em tudo. Verdade. Falando em mensurar, eu acho que um outro ponto interessante que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: a gente está vivendo um momento agora aqui de diversas empresas tendo que rever até o seu valor de mercado. Muito aconteceu nas últimas semanas, vamos assim dizer, dizendo que a torneira fechou, que aquele dinheiro que vinha, rios de dinheiro chegando para o mercado de startups de tecnologia deu uma secada, empresas tiveram que se reestruturar. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas de forma prática, como que você, seja comprador ou vendedor,
pode precificar um negócio? Eu já trabalhei com vocês têm uma metodologia muito bacana de balizar uma empresa frente ao mercado, em diversos indicadores. Queria que você explicasse um pouquinho, de forma bem resumida, essa metodologia e depois a gente derivar para como isso se traduz em precificar negócios. Os elementos que você precisa ter na mesa para fazer cálculo de valor de qualquer companhia os negócios que já foram feitos ao longo da história nessa mesma indústria, porque você não é uma ilha, nenhuma empresa é uma ilha, então ela não vai ter um valor excessivamente maior do que todas as demais que já foram compradas ou vendidas, porque não faz o sentido para a indústria. Então ela já estabelece alguns standards no Brasil e fora do Brasil. Então você começa olhando referências brasileiras e também toma leva em consideração algumas outras internacionais, porque o mundo hoje é global, né? Então você precisa olhar para esses parâmetros todos. Depois você olha aí com muito detalhe, uma riqueza imensa de detalhes, os indicadores da própria companhia em si. É claro que ela está inserida num determinado mercado. Então, se estamos falando de um mercado que está em ascendência, um mercado que tem um futuro previsivelmente escalável pela frente, isso é possível você traduzir isso em números dentro dos financials da sua própria companhia. Por quê? Porque as projeções que você vai fazer têm que estar em linha com essa capacidade de crescimento da indústria onde você está. Se você está numa indústria que está decrescente, é difícil você conseguir convencer os investidores de que projeções muito alavancadas e muito exponenciais façam sentido. Porque a sua indústria está decrescendo. Por que só a sua empresa vai crescer exponencialmente? Então esse é outro elemento. E aí você entra muito no valor intrínseco daquela companhia. Se nós estamos falando de empresas de tecnologia, elas normalmente costumam ter um valor percebido e também um valor pago, efetivamente pago, maior, porque hoje o mundo, eu não acho isso necessariamente correto e muito menos necessariamente justo do ponto de vista de negócios, né? Mas é assim que o mercado pensa de um modo geral. Tecnologia é uma área que, como tecnologia, por princípio, pode vir a ser escalável, a palavra escalabilidade para o investidor, ela é muito rica, porque você investe um determinado dinheiro e a lógica é que esse dinheiro se pague 10, 15, 20, 100 vezes, sei lá quantas vezes, múltiplos, né, daquele dinheiro investido. Então, tecnologia permite isso, né? As empresas mais de serviço, elas têm um pouco mais de dificuldade de provar essa tese da escalabilidade, que é a tese hoje muito comprada pelos investidores. Então esse é outro elemento que é levado em conta na hora de se fazer o valuation. Você pega empresas que faturam a mesma coisa, 10 milhões de reais. Uma é de tecnologia, a outra não é de tecnologia, ou tem pouca tecnologia. É muito possível que o valor dessas duas empresas, apesar da receita ser a mesma, o EBITDA ser o mesmo, o número de funcionários igual, sei lá, coisas desse tipo, aqueles indicadores clássicos de finanças, né, sejam idênticos e você, na hora de fazer o valuation da companhia, você chega à conclusão que aquela que está mais alavancada em tecnologia, ela pode vir a ter um valor maior no mercado. Então, acho que esses são os elementos. Existem formas clássicas de você fazer valuation, acho que qualquer pessoa pode. Eu nem sou um expert nisso, né, mas conheço muito bem, porque a gente faz isso diariamente na pipeline, mas existem métodos clássicos, que é você botar o fluxo de caixa descontado trazido a valor presente, né, e o múltiplo de EBITDA, que são os clássicos, né? Então a gente fala muito nesse mundo, fala-se muito do múltiplo, né? O múltiplo, quanto vale essa empresa vezes quanto. O múltiplo de receita, que se alguém ainda usava, tem ido por água abaixo, ainda mais recentemente. Né? Exatamente. Agora, por conta dessa nova circunstância, né, econômica. Bom, não sei se nós vamos falar sobre isso, mas isso é muito fluido também. Depende do momento. Sim. Né? Momento de crescimento, você quer olhar receita e ter um momento de eficiência. Exatamente.
Mas aí uma outra provocação aqui, você que deu a aula aqui de como precificar um negócio, e aí eu acho que tem um ponto interessante que é o seguinte, todo mundo fala que é errado você criar uma empresa para ser vendida, né? Você tem que criar uma empresa para criar valor, tal, não sei o que, e isso é uma consequência ou não, você pode inclusive vir a ser o consolidador. Mas é indiscutível que para você chegar lá, você vai precisar de financiamento. Poucos os casos de bootstrap, né? Bootstrap que a gente fala são as empresas que se autofinanciam o crescimento e não precisam captar dinheiro. Se você vai captar dinheiro, seja de um investidor financeiro, seja de um estratégico, você precisa, né, entender um pouquinho qual que vai ser o seu valor de mercado lá. E aí eu lembro de uma campanha, não lembro quem foi o anunciante, mas me tocou muito porque pegou o lado pessoal e ao mesmo tempo o lado profissional. Que era um pai chegando em casa, dava a entender que era o aniversário do filho, no final do dia, já meio, vamos dizer assim, atrasado pro parabéns e trazendo um super presente pro filho. Entrega o presente pro filho e o filho não faz aquela cara de felicidade. E o pai pergunta, o que foi? Aí ele fala, eu não queria um presente, eu queria que você tivesse passado o dia comigo. E aí era alguma coisa relacionada a você, né, ter tempo para estar com seu filho, com a sua família e tal. Qual que é o ponto aqui? Quando eu penso em M&A, e eu penso em valor de mercado, acho que é muito às vezes prático como aquele mercado vê valor numa empresa. Só que às vezes a empresa não tem essa visibilidade. Então ela está fazendo lá 300 coisas sem saber quais são as coisas que o mercado vai valorizar e na hora que ele chega para um M&A, seja para captar investimento, seja para fazer um deal estratégico, eu às vezes penso no pai que chegou lá com um presente gigante, ou seja, cheio de indicadores XYZ e o comprador ou investidor fala, não, mas eu só queria isso aqui. Você acha que as empresas, quando começam a criar, e óbvio que elas têm que estar preocupadas com o cliente final, elas não poderiam de repente procurar uma boutique de M&A como vocês, mesmo que ainda seja incipiente para fazer o deal exatamente, mas chegar e dizer o seguinte, olha Piro, estou montando um negócio aqui, daqui 2, 3 anos eu vou precisar capital, vou querer vender e tal. O que eu deveria estar olhando para não chegar com o presente errado no dia do aniversário? Muito legal a imagem, muito legal o símbolo, né, que você criou. E ele contém a ideia um pouco de desejabilidade e contém também a ideia de construir algo que seja muito perto de um sonho, né, e que agrade a quem você vai querer conversar, né? E isso é verdadeiro para as empresas que buscam investimento ou que busquem ser vendidas. Não acho que haja qualquer pecado, não do ponto de vista de negócios, depende muito da cabeça de cada pessoa e de empreendedor, em você criar empresas para serem vendidas. Acho que o mercado hoje, o mundo hoje, ele é drivado muito por essa lógica, né? Porque o Jeff Bezos falou outro dia que a empresa dele está com os dias contados em 10, 15, 20 anos, sei lá. Essa ideia de obsolescência construída, você produz a sua própria obsolescência, porque você sabe que você não vai ser eterno. Quem acha que vai ser eterno não está entendendo o que está acontecendo. Perfeito. Então, a ideia de que você vai construir uma empresa para sempre, ela se tornou uma ideia obsoleta. Por definição, ninguém será para sempre, nenhuma empresa será para sempre. Então, se você nasce já imaginando que você vai construir uma empresa para ser vendida, eu não vejo nenhum crime nisso, nem nenhum erro de negócios. Aí tem casos e casos que, sei lá, se você é herdeiro de uma empresa familiar e tal, você preza muito aquele bem, né? É uma outra coisa. Mas se você é uma empresa pequena, nascer para ser vendido, eu acho que faz parte, né? Dentro da pipeline, então isso é um pedaço da resposta. Dentro da pipeline, aí falando da coisa de construir valor, para ser vendido lá adiante, né? Dentro da pipeline, a gente tem uma área de growth, que é bastante importante exatamente para esse tipo de empresa que ela sabe e deseja ser vendida, seja por um estratégico, seja ela vai buscar algum investimento, quer fazer uma fusão. São negócios do âmbito do M&A. Só que ela não quer fazer agora. Ela já... Só desculpa te interromper. Não quer ou se deu conta que não dá? Porque eu acho que o ponto principal você pode, de repente, falar, volta para casa e come arroz com feijão. Isso deve acontecer muito no dia a dia. Sim. Mas e quem antecipadamente procura, tendo isso como uma estratégia? A maior parte das empresas que entram nesse programa de growth que a gente tem, elas
elas chegaram à conclusão de que não estão prontas para serem vendidas. Mas já na hora que teoricamente queriam. Isso. Tá. Então elas vêm para nós sabendo que tem alguma carência, que precisa ser, ou várias, que precisam ser desenvolvidas. E a gente tem um programa de growth dentro da companhia, uma série de metodologias que a gente aplica. Tem empresas que ficaram conosco 2 anos, até mais, nesse programa, digamos assim. Né? É quase uma aceleração. Isso, né? Que eu ia perguntar, uma incubadora, uma aceleradora? É quase. A gente não se chama assim, porque as aceleradoras têm outras coisas diferentes e tal. Não é um modelo de aceleração, é um modelo de growth mesmo. A gente enfia muito a mão no negócio. Então a gente pega indicadores, enfim, tem toda uma metodologia para isso. Esse empresário ou empreendedor, ele tem alguma consciência das limitações dele. Então, ter uma consciência da sua limitação, eu acho que é um ganho. Não tem nenhuma vergonha nisso. Sim, né? Concordo. Então, o cara vem, a gente ajuda ele a crescer, pega os KPIs mais importantes que são mais falhos e, naturalmente, ao longo de pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode até ser 2, como eu comentei, certamente o valor da companhia, que era 1 quando ele chegou, e vai ser outro quando ele sair e for para o mercado efetivamente ser vendido. Então, essa consciência eu acho fundamental, Johnny. De novo, não são todos que têm, muitos se acham a última bolacha do pacote, é muito comum. A gente tem dentro de casa, e eu comecei contando aqui para os telespectadores que eu tenho uma empresa que acelera outras de startups, né? E muitos deles não têm essa consciência, já se acham, tem um valor muito maior do que a verdade de mercado, né? Então é muito bom ter essa consciência e ter essa maturidade. Essa brincadeira a gente fala, você é a última bolacha do pacote. O problema é que tem muito pacote igual o seu. Pois é. E aí, aprofundando aqui, 2 coisas, eu não sei nem o quanto que você pode abrir. Imaginando que tem empresas que agora estão nos acompanhando aqui e começaram a abrir a cabeça, tá? Que podem fazer isso sozinhas ou querer eventualmente procurar a pipeline. Qual é o modelo de negócio para isso? Quando uma empresa procura vocês, ou vocês, enfim, acham que precisa comer mais arroz com feijão, eles entram nessa aceleração, nessa incubagem, enfim, do growth. É uma prestação de serviço que vocês cobram ou já é um contrato dizendo o seguinte, olha, vem para cá, eu vou te preparar mais com a garantia que no deal lá na frente a gente vai fazer junto? Como é que funciona? Normalmente a gente cobra um retainer fee, que é baixo. Mesmo para empresas de médio porte, hoje a gente já não trabalha mais na pipeline com empresas pequenas. A gente trabalha com empresas médias, né? E daí para cima. O que é uma pequena, uma média, uma grande em termos de faturamento? Porque eu acho que também às vezes as empresas não sabem onde se encaixa. Eu sou pequeno, eu sou médio, eu sou grande? Olha, talvez outros que avaliarem isso, sei lá, um fundo de private equity, né? Quando ele olha uma empresa pequena para ele, é uma empresa abaixo de R$1 bilhão, é uma empresa meio pequena para ele. Para nós, o nosso patamar, ou a nossa medida, digamos assim, é assim, para nós, empresas até 100 milhões são empresas de pequeno para médio porte. Empresas de 100 a 500 milhões de receita, né, são empresas de médio porte. Empresa de 1 bi, 2, 3, 4, 5 já são empresas grandes. Né? Então esse é mais ou menos um parâmetro. Né? Acho que as empresas menores, elas deveriam se preocupar com essa lógica do growth. Né? E até porque, se você já é uma empresa de 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão e tudo, você já passou por isso. Já passou. De algum jeito. Com ou sem advisory, né? Com ou sem investimento. Aí cada história é uma história. Né? Mas eu acho que, de alguma forma, acho que o valor agregado que uma empresa como a nossa pode ajudar... É maior no estágio menor. É maior no estágio menor. E aí você tem o retainer fee e já associado... Há uma venda lá adiante. Ao contrário. Então, assim, olha, vem para cá, eu vou ter um retainer fee que ele é menor, que viabiliza você ter essa contratação, mas a hora que você tiver mais musculosozinho, a gente vai fazer o deal junto, é Exatamente. isso? E a gente captura um pedaço do dinheiro que for pago pela companhia vendida.
Perfeito, a gente está chegando aqui perto do final, mas tem uma última coisa que eu achei super interessante, né? Eu acho que não sei se todo mundo sabe, eu fui cliente, uma das minhas empresas foi cliente, é cliente da Pipeline, e vocês apresentaram ali um mapa com uma metodologia que eu não sei se é proprietária ou não, onde vocês colocam ali no formato de uma teia a análise da empresa, no caso da minha empresa, versus a média do mercado em diversos indicadores, né? Isso. Indicadores às vezes que são específicos do mercado onde a empresa atua, no caso onde a minha empresa atua, indicadores que entendeu que são mais genéricos, como é que você está, a sua estratégia comercial, growth, RH, e no nosso caso ali que era dados, coisas relacionadas a compliance de dados, LGPD, e aí você dá um rating para cada um e depois o rating médio e comparando com a média de mercado. Eu achei essa uma fotografia super interessante, de certa forma são indicadores que a gente já olhava no dia a dia, mas sem esse benchmark de mercado. E aí tá aí uma outra coisa, né? Eu falando um monte de coisa aqui que eu já fiz, fica parecendo que é dono da verdade, não. Aí uma coisa que eu gostaria de ter feito antes, falei, nossa, adoraria ter essa teia, né? Esse mapa como um dos guidance da minha empresa durante todo o período e não só naquele determinado momento. Como é que chama essa metodologia e como que ela pode ser aplicada não só na iminência do M&A, mas sim como indicador estratégico de alguma empresa? Ela se chama Investment Rating, ela é composta de 22 pilares, que a gente chama, e cada um deles está subdividido em vários outros quesitos e outros sub-KPIs, digamos assim. E que chegam a cerca de 200 KPIs que a gente analisa, você passou por isso, são 200 que a gente analisa. Como você disse, alguns são genéricos, alguns são específicos daquela indústria, daquela indústria onde a empresa está atuando. Esses KPIs são analisados através dessa metodologia por especialistas nossos, em cada uma dessas áreas. A gente divide em 22, como eu disse, né? Cada uma dessas áreas tem especialistas dentro da Pipeline e a gente analisa cada uma delas. A gente, dependendo da indústria em que qualquer empresa esteja, a gente tem 5 categorias em que a gente divide as indústrias, agrupa as indústrias. Então, para cada uma delas tem aquilo que a gente chama de Investment Rating, que é uma média ponderada de vários estudos que a gente fez, isso realmente é uma metodologia nossa. A gente está revendo, inclusive, essa metodologia para ela ficar ainda mais aprimorada. E para cada item desses 22, a gente tem uma nota que a gente acredita que é o rating que o investidor olharia e pagaria e acreditaria no mercado. Então, ali você tem uma média do que o mercado compraria, o mercado investidor ou comprador, né? É isso que expressa o Investment Rating. E face a ele, a gente desenvolve a tal da aranha que você falou. Tem alguns KPIs que a empresa fica abaixo e tem outros que ela está ou bem na média ou até acima. Então, esses talvez mereçam um pouco menos de atenção. Aqueles que estão abaixo, obviamente, merecem um pouco mais de atenção. Qual é a busca? É você chegar no mínimo no Investment Rating, que é uma média ponderada do que o mercado paga por empresas como a sua. Perfeito. Então, é isso que funciona. É uma metodologia única, é nossa, proprietária. Tem uma série de outros detalhes técnicos, que não é o caso aqui de a gente se estender, mas isso funciona. E veja, Johnny, é claro que o objetivo chama-se Investment Rating, é para você vender a companhia, mas ele é um excelente instrumento de gestão. Eu acho perfeito. Porque você está o tempo inteiro olhando para pontos fracos da sua companhia, você está melhorando a sua gestão o tempo inteiro, ininterruptamente. Eu acho que isso, a gente fala aqui de OKRs, eu acho que a intersecção desse Investment Rating, transpondo para os OKRs de uma empresa, trazem uma lógica de você ir se preparando para isso durante toda a gestão, durante todo o período e não só na iminência de um M&A. É isso mesmo. Pira, a gente tem um momento aqui que é o seguinte, temos o patrocinador aqui do nosso podcast e agora também videocast, que é o Digitaliza Aí, que é uma loja de soluções para digitalizar negócios. Você comentou um pouquinho do trabalho que você faz na Pipeline e também que você tem a Macuco. Macuco Ventures, é isso? Macuco Tech Ventures. Macuco Tech Ventures, onde você investe enquanto pessoa física ou num grupo de pessoas em algumas empresas. Imagino que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Queria saber o seguinte, no seu dia a dia, você falou da metodologia, né, da Pipeline. Eu queria saber metodologia sua e tecnologia sua. Como que você se organiza no seu dia a dia? O que você faz e principalmente relacionado aqui ao Digitaliza Aí, quais soluções ou softwares você tem no seu dia a dia que realmente fazem a diferença? Olha, na Pipeline a gente usa uma
um conjunto seleto de aplicações e plataformas para gerenciar o nosso negócio. Os Pipefy da vida, vários instrumentos de CRM e de gestão interna da companhia, como o Slack e tantas outras. Não acho que tenhamos lá nenhuma solução mágica. Assim. A gente usa uma suite de plataformas que são razoavelmente conhecidas de mercado, mas a gente usa várias e todas elas mais ou menos cada vez mais se intercambiando. A gente preza e preserva muito e cada vez mais os nossos dados. Então a gente tem cada vez mais ferramentas mais sofisticadas para gerir esses dados, que são dados de mercado, dados das companhias, dados das empresas que a gente conhece que podem ser compradas ou vendidas, enfim, tudo isso também está dentro de plataformas tecnológicas, né? Na pequena Macuco Tech Ventures, aí eu uso ferramentas clássicas de CRM, é basicamente o que eu uso, porque é uma empresa pequena. Né? Ela tem bastante tempo, mas ela é bastante tempo, tem 10 anos, mas é uma empresa pequena, então eu uso ferramentas de CRM mais clássicas, né? Então não sou exatamente, aí na Macuco não sou exatamente aquele cara que é o cara de ponta, de tecnologia, talvez até porque seja muito pequenininho, né? Ou talvez até por um pouco de falta de conhecimento meu, de como de repente existam ferramentas que eu até desconheça. É assim que eu faço. Perfeito. Agora, chegando aqui no final, queria saber especificamente da Macuco Tech Ventures. Você falou dos deals, quantidade de deals e valores envolvidos na pipeline. Agora eu quero saber da Macuco. Quantas empresas você já investiu? Quantas você já desinvestiu? Ou seja, quantas você já teve venda? Eu sei que tiveram algumas. E o que você puder abrir de valores também. Vamos lá. É sempre um terreno movediço, delicado. Porque as pessoas me conhecem, sabem mais ou menos as empresas que eu, de alguma forma, tive ligado, mas algumas são públicas e não tem nenhum problema. Mas a Macuco é uma empresa que, assim como eu falei de 2,5 bi para pipeline, ela ao longo desses anos todos, ela deve ter gerenciado ao longo do período, não agora, mas algo perto de uns 500 milhões de reais ao longo desse período. Que interessante. Né? É um número considerável, né? Para ser pequeno do jeito que a gente é. E atuamos basicamente nessa área, fundamentalmente na área de marketing, comunicação, e-commerce e algumas outras tecnologias que cruzam esses setores. A gente já fez 6 saídas ao longo desse período. O que é a saída? É você começar com uma empresa pequena, que é o caso da Macuco, é bem pequena mesmo, bem abaixo da régua da pipeline, né? Eu conheci empresas que começaram comigo no PowerPoint mesmo, não eram nem operacionais. Literalmente. Literalmente. E eu entrei como advisor, até investi alguma coisa. E aí elas foram crescendo, e em algum momento foram vendidas. Ou para um estratégico, ou para algum fundo de investimento, ou as duas coisas. Posso citar, porque é um caso clássico. Ia pedir exatamente isso. Curiosidades. Então, um caso conhecido, então não estou afrontando nenhum sigilo, né? Mas eu fui sócio da M-Labs, que é hoje uma empresa do grupo Stone. Foi vendida, ela foi primeiro investida pelo Domo Invest. A gente levou a empresa, apresentou para o Domo investiu, a empresa cresceu. O Rodrigo Borges. Aí depois, juntos, Domo e M-Labs, vendemos a empresa para Stone. Para Stone, Você entra no PowerPoint, mas também de bobo não tem nada, né? E a Stone, pelo que eu me lembro, já na época é uma empresa de capital aberto, certo? Sim, já era. Ou seja, em quanto tempo a empresa foi do PowerPoint? Foi 4 anos, mais ou menos. Em 4 anos saiu do PowerPoint para ser adquirida. Mais ou menos 4. Não chegou a 5, acho que 4 anos foi mais ou menos isso. Eu conheci ela, já existia, mas um dia eles foram me apresentar, eu era publisher do Meio Mensagem, eles foram me apresentar a empresa para fazer uma matéria, uma reportagem sobre eles. Era muito legal a empresa, só que quando saímos de lá, eu falei, eu quero ser sócio de vocês. Gostei tanto. Como é que eu faço? Eles gostaram, me trouxeram como um advisor, né? Aí eu capturei lá 2%, 3% da companhia, era isso, que eu fui sócio, mas essa foi uma das saídas bem vitoriosas da Macuco, tem outras.
E não óbvio, né? A gente pensar a Stone, que é um adquirente, fazendo aquisição da MLabs, que é uma ferramenta de gestão de redes sociais. Redes sociais para pequenas e médias empresas. Para pequenas e médias empresas. Não parece óbvio no primeiro olhar, mas faz todo sentido quando você pensa isso enquanto um SVA, né? Um serviço de valor agregado para o PME lá na ponta. O PME que a Stone se relaciona com o PME, então aquilo é um serviço de valor agregado que a Stone acaba oferecendo para o seu cliente. Por coincidência, a Stone também comprou uma outra empresa de um conhecido nosso, que eu fui sócio lá atrás também, que é a Colact, que é um programa de fidelidade. Mas só para a gente fechar aqui, então, como é que rolou essa aproximação? E aí eu não sei o quanto você pode abrir, que eu acho que aqui tem uma curiosidade, porque imaginar uma empresa que sai do PowerPoint e chega em menos de 5 anos a ser adquirida por uma empresa de capital aberto como a Stone é um case de sucesso. Sem dúvida. O que você tira de insights, não só da jornada do M&A, mas do ciclo da empresa, que alguém que está começando o negócio agora ou que já começou, queira aproveitar para o seu negócio, que conseguiu fazer isso ser um case de sucesso? E assim, eu lembro na época dos valores, tá? Não sei se você pode abrir. Não posso. Eu tenho aqui a ideia, então assim... Foram o valor, pelo menos, que eu tive acesso na época, que eu soube, não sei se é verdade ou não, é coisa de mercado, me pareceu um valor, inclusive, super relevante, dado ao tempo da empresa. Então, o que você pode trazer de aprendizado? O Johnny, é quase, como estamos terminando aqui, é quase um wrap-up e síntese de tudo que nós conversamos ao longo dessa hora aqui. A MLabs era uma empresa que descobriu um mercado muito pulverizado, um mercado muito difícil de atender, que é um mercado de milhões de empresas aqui no Brasil, que são as pequenas e médias empresas. São 14, 16 milhões, né? Se a gente pensar em CNPJs, pegar desde o MEI, né? Do pequenininho. Desde o pequenininho até o... Continua pequenininho, pequenas e médias, no máximo uma média empresa. Você chega aí entre 10 e 15 milhões de empresas. Essas empresas são as veias, as veias, né, da economia brasileira. Né? Elas são a coisa mais pulverizada que você tem dentro da economia. A não ser o vendedor autônomo, né? Que às vezes é uma MEI. Que é né? uma MEI. Mas essa coisa pulverizada é muito difícil de você gerir e chegar a conversar com essas empresas. E a MLabs desenvolveu uma tecnologia, uma plataforma que sabia, primeiro, que cada vez mais as redes sociais vão ser importantes para o negócio da esquina. Né? Hoje, quase todo pequeno e médio negócio tem alguma coisa nas redes sociais. Como gerir isso? Isso é um pepino para o pequeno e médio empresário. Gerir as redes sociais é muito confuso para ele. Então, a plataforma da MLabs, ela era inteligente a ponto de ser muito simples, continua sendo, muito simples para qualquer pessoa que não precisa ter gente de tecnologia dentro de casa para fazer, e ela conseguia fazer muito bem, uma forma quase intuitiva, para o dono de um pequeno negócio, entrar lá, se cadastrar e fazer a gestão das redes sociais, programar os posts e etc. Isso foi um achado. Quer dizer, é de novo aquela ideia da dor, né? O mercado tinha uma dor, que era o pequeno e médio, ele não sabia como gerir. Ele tinha uma baita dor. É aquilo que eu brinquei, uma baita dor. Então, por isso ela teve um valor alto. Né? Então, aí ela conseguiu fazer isso, ficou mega bem sucedida, sem fazer quase investimento em marketing, tudo fez, porque eles nasceram dentro de uma agência de propaganda digital, então eles tinham conhecimento do marketing, e aí volta aqui aquela ideia de que uma empresa que tem conhecimento de marketing sabe se alavancar bem. Eles não tinham muita grana para investir, mas aquilo que eu falei, não é só grana. Se você tiver um mindset, você consegue fazer. A MLabs soube fazer isso, porque eles vinham de um ambiente de marketing, né? Nasceram dentro de uma agência. E aí foram crescendo, ganharam valor, e o valor, aí a apresentação para o Domo, fui eu que acabei fazendo, conheço bem o Rodrigo Borges lá, eles adoraram a plataforma, investiram até abaixo do que normalmente eles costumam investir, porque a empresa ainda estava muito pequena. Abaixo você diz de estágio de maturidade e valor. Isso, maturidade e valor. Porque ela era pequena e nova. Né? E foi o único investidor, o único investimento estruturado que a MLabs recebeu até chegar no estratégico. É aberto o número? Você pode abrir ou também não? Acho que não. Tá bom. Tudo por causa da Stone, sabe? Porque é uma empresa que tem capital aberto, então eu tenho que fazer essa... Se fosse uma empresa de capital privado, talvez eu pudesse, mas por causa deles fica difícil o compliance aí.
mas foram alguns poucos milhões, digamos assim. É isso, né? Que eu queria chegar. É uma ordem de grandeza, alguns poucos milhões. Não foi nada... Não foi, né? Até porque era uma empresa muito pequena. Perfeito. Era o suficiente ou necessário para a empresa crescer mais um pouco, ficar mais musculosa, investir mais em tecnologia. Foi para isso que foi usado o investimento. E aí, 2 anos depois que o Domo investiu, a gente foi lá juntos, e aí foi um misto dos empreendedores, do próprio Domo, que conhecíamos lá. Eu conheci um pouquinho também o pessoal da Stone, e na verdade a gente bateu em algumas portas, né? Mas os executivos, os empreendedores, tinham interesse em checar o mercado para ver se eles já tinham algum valor de venda, né? Então a gente fez algumas, nisso eu ajudei bastante. Abri algumas portas do mercado corporativo para mostrar a M-Labs. Fizemos algumas reuniões de apresentação. Era uma exploração de mercado. E a exploração, achou petróleo. Achou petróleo. Achou ouro ou petróleo. E a Stone gostou e comprou. Boa, perfeito. Pir, infelizmente estamos chegando aqui no final. Claro. Acho que a gente percorreu bastante coisa. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Eu também, Johnny. Estou muito feliz com o conteúdo que a gente aprofundou aqui. Eu vou assistir, porque eu também. Eu acho que aqui a gente está tão aqui preocupado em conduzir que eu quero depois ouvir com calma, porque eu acho que tem muita coisa legal. E assim, me sinto como parte também da audiência de alguém que é empreendedor, de alguém que passa por ciclos de captação de investimento, já vendi empresa, já comprei empresa, continuo nessa jornada, e eu acho que ter um olhar com mais cuidado para o M&A é super importante. Super. A minha própria experiência que eu aprendi errando é olhar para o M&A só na iminência do M&A. Olhar para se preparar para captar investimento só quando você precisa ou quer captar e não começar a se estruturar antes. Então eu venho fazendo alguns ajustes finos ao longo do tempo, mas acho que tem muito a melhorar e com certeza esse bate-papo aqui foi bom para mim. Espero que tenha sido bom também aqui para a audiência, que pode agora começar a olhar para isso, né, de uma forma mais estruturada e estratégica, não deixando só para a iminência de quando vocês precisarem ou quiserem fazer um negócio. Assina embaixo, Johnny. Acho que é isso mesmo. Essa é a forma madura de pensar. Perfeito. Obrigado. Valeu, Johnny. Valeu. Obrigado. E para vocês que nos acompanham, obrigado mais uma vez. Lembrando que estamos aqui no YouTube, no youtube.com/MorseTV e também como podcast em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon, Audiobook, tudo que vocês imaginarem. Estamos lá para vocês poderem consumir os nossos conteúdos da melhor forma e quando for mais conveniente para vocês. Obrigado e até o próximo MorseCast.